eu aprendi inglês desde na escola, né? Comecei a aprender inglês na escola, quando eu era criança, eu devia ter. Ai, agora eu não lembro, mas não me lembro assim, mas devia ter uns 9, 10 anos, né? Eu acho que é quando começa a ter o inglês na escola, quando a gente está mais ou menos na quinta série e tudo mais. Uhum. E aí eu tive o inglês na escola e também fiz um desses cursinhos, né, fora, e aí foi minha mãe que me colocou, eu fiz no Number One. Então eu tive escola e tive Number One. Então, assim, eu tive uma base boa, eu aprendi, assim, o inglês, se você for pensar na estrutura da língua, não é uma estrutura tão difícil de aprender quanto é o português, por exemplo, né? O português é muito mais complexo, né? Então, assim, eu aprendi direitinho e tudo mais. Eu sempre tive facilidade, né, no entendimento, para entender, principalmente, para falar um pouco. Só que, por exemplo, eu nunca morei fora, né? Eu nunca tive a experiência de fazer um intercâmbio, de passar, sei lá, 3 meses fora e tudo. Tive a oportunidade, aí eu era muito nova, não quis, né? Assim, se fosse hoje eu teria ido com certeza, mas por vários motivos e no momento eu acabei não indo, assim. Então, acabou que essa parte da fala, né, do speaking mesmo, da fluência, eu nunca tive ela muito, assim, desenvolvida, né? Tanto como é a minha escrita ou, né, a minha audição. E aí, eu sempre escutei muita música, eu gosto de música, então acho que sempre vi muito filme, eu gosto de série, então isso sempre me ajudou muito, assim, até né, a falar e a entender o inglês, assim. E aí, aí agora, mais recente no trabalho, né, assim, os clientes vão amadurecendo, os processos vão amadurecendo e tudo mais, então, assim, eu falei assim, opa, eu vou precisar de resgatar meu inglês, porque, por exemplo, a gente começou a atender a Esquemar, que é aquela escola de negócios francesa, uma escola de negócios que tem aqui em BH, que é uma escola de negócios francesa. Então, assim, a reitora lá é francesa, então ela fala português, mas assim, muitas vezes a gente vai precisar de ter reuniões em inglês, né? Então eu falei assim, eu preciso pelo menos falar um pouquinho para conseguir interagir nas reuniões. E aí foi quando eu busquei, né, o seu curso, assim, para poder me dar uma destravada na fala, assim. E aí eu achei que melhorou demais, e foi bom porque, por mais que sejam, né, às vezes, ensinamentos mais muito básicos, assim, do início do inglês, e depois você foi aprofundando, foi bom porque eu reciclei muita coisa, eu não lembrava, muita coisa eu não me lembro se eu não tinha aprendido, então, assim, foi bom para mim fazer esse resgate do conteúdo, né, da escrita, e do vocabulário, tudo, assim, né, dos tempos verbais, isso foi importante para mim, assim, por mais que eu já tinha uma noção boa, foi importante para mim. E principalmente a parte da fala, né, quando você faz o seu trabalho, assim, eu acho que a sua didática, né, a sua metodologia de ensino, assim, é muito interessante, porque eu, pelo menos, nunca tinha visto nada parecido, assim, de como, por exemplo, você ensina a quebrar as palavras e juntar, né, na pronúncia, como você ensina, às vezes. Eu sempre tive muita dificuldade para falar girl, world, assim, como que você ensinou a gente a virar a língua, né, pensando da palavra em português e forçando o R. Então, assim, eu acho que você tem uma metodologia muito legal, assim, que é fácil, né, que ajuda as pessoas. Porque eu acho que muitas pessoas têm muita dificuldade na pronúncia, mesmo o nosso Uhum. acento, né, o acento não, o sotaque atrapalha muito. Então, eu acho que sua metodologia é muito legal e eu acho que você tem uma fonética muito boa também, né? O movimento que você faz com a língua, como que você ensina. Eu queria te elogiar nesse sentido também, porque eu acho que ajuda muito. Obrigada, fico muito feliz, muito Sim, mesmo. conseguir me comunicar, né, verbalmente, assim, eu acho que foi para mim a maior diferença. Claro que é igual eu te falei, claro que para mim, assim, ter resgatado o conteúdo mesmo foi muito importante, porque Uhum. tinha muita coisa que eu realmente não lembrava, assim, eu tenho uma noção geral, né, assim, da estrutura da língua, dos tempos verbais, né, dos pronomes, o que que usa, eu tenho uma noção, assim, porque eu tive essa base, né? Mas tinha muita coisa que eu não lembrava, que eu às vezes confundia, né? Assim, muito vocabulário novo que eu aprendi com você, muito mesmo, assim, né? Legal, enriqueceu muito meu vocabulário e principalmente a fala. Eu acho, principalmente agora quando eu viajei para a Espanha para visitar minha irmã,
por mais que eu não falei tanto inglês assim, porque o inglês deles é muito ruim, e eles têm muita má vontade de falar inglês com a gente, surreal, assim, é muita má vontade. Mas às vezes que eu precisei de usar, eu consegui me virar muito bem. Então isso para mim foi, assim, o mais legal, assim, eu falei assim: "Nossa, realmente eu tô conseguindo me virar mais sozinha", assim, eu fiquei com menos vergonha, porque sempre me dava assim: "Ai, que vergonha de falar na frente dos outros", assim, né, aí eu falei, foi ótimo, assim, para mim falei assim: "Olha, realmente fez diferença, né, eu ter voltado, eu ter resgatado o inglês", porque aí Uhum. na viagem, por exemplo, eu vou fazer uma viagem eu acho que eu vou fazer uma viagem com meu pai no ano que vem, em Hum. abril, ele tá assim: "Ah, minha filha, já viajei com a sua irmã sozinho, nunca viajei com você, escolhe", e eu sou assim, meu sonho é passar um tempo em Nova York, de Uhum. ficar lá, assim, tipo, uns 10 dias direto, e aí eu Sim. acho que eu vou com meu pai. Então, assim, aí eu vou poder usar mais ainda, né, as coisas que eu aprendi e tudo. Então, acho que para mim o mais legal foi ter conseguido destravar a fala mesmo. Assim, disparado, para mim foi o mais legal. Uhum.